Olá pessoal, bem-vindos a todos. Meu nome é Giovanni Librelotto, eu sou professor na Universidade Federal de Santa Maria e em parceria com o meu colega Bruno Mozaquatro, que também é professor na Universidade Federal de Santa Maria, vamos ofertar a partir de agora então o tutorial de Google Jamboard. Esse tutorial é organizado pelo Programa de Educação Tutorial do curso de Ciência da Computação, o PETCC, no qual eu sou o tutor. A ideia desse curso, pessoal, é apresentar em uma série de videoaulas como que pode ser utilizado o Google Jamboard e como pode-se principalmente associar ele às salas de aulas. Ou seja, como professores ou pessoas que trabalham com ensino remoto podem utilizar dessa ferramenta para complementar as demais ferramentas já utilizadas para suas aulas não presenciais. O Google Jamboard faz parte do Google Apps, ou seja, da plataforma de serviço que o Google oferece. Para todo mundo que tem uma conta Gmail ou que acesse Google Drive, basta clicar nessa matriz de pontos aqui em cima e tem acesso ao Google Jamboard em alguma parte dessa lista. A lista varia, obviamente, de conta para conta, mas é esse ícone do Google Jamboard e é essa a carinha, digamos, dele aqui, a qual vai ser explicada passo a passo nos vídeos posteriores. A ideia dessa abertura, dessa apresentação do curso, é mostrar como o curso vai se dar. Qual é a metodologia, não só de ensino, mas também de avaliação, e a estrutura de como o curso vai ser, digamos assim, ministrado ao longo da sua ementa. Dito isso, já vou passar efetivamente para a ementa, que está no primeiro post aqui no Classroom. Por quê? Porque o curso todo ele vai ser feito dentro do Google Classroom. Nós vamos deixar os vídeos públicos no YouTube também, mas as turmas que vão ter o acompanhamento pessoal de cada um, tanto meu quanto do Bruno, com as dúvidas dos alunos, são feitas sobre o Google Classroom. Então elas vão ser abertas de tempos em tempos, com vagas limitadas, infelizmente, porque não tem como atender todo mundo. Enfim, vocês devem imaginar exatamente as dificuldades que você tem de organizar um curso com uma procura muito grande. Mas o objetivo aqui é que todas as pessoas que estejam inscritas na turma do Classroom correspondente vão ter exatamente esse atendimento personalizado, ou seja, cada pessoa que tiver dúvidas entra em contato conosco através do Google Classroom, da turma criada para o curso, e efetivamente a gente vai colocando em dia exatamente respostas para solucionar as questões que vão aparecendo ao longo, não só das videoaulas, como da experiência de cada um dos que aqui fazem o curso, para estruturar exatamente a usabilidade do Google Jamboard com a sua realidade, digamos assim, porque cada professor tem sua metodologia e a ideia é justamente de trazer mais uma ferramenta para esse pool de dispositivos hoje disponíveis para cada docente. A ementa do curso ela é estruturada em 4 módulos e mais uma lista de atividades de avaliação. O primeiro módulo é uma introdução, então são 6 aulas, onde cada uma delas entra especificamente em um dos pontos iniciais, digamos assim, como diz o nome do módulo, é uma introdução ao Jamboard, principalmente para aquelas pessoas que não o conhecem ainda. Então isso é muito importante para uniformizar os conhecimentos para quando chegar no módulo 2, que é tratar sobre a edição propriamente dito. Então, inicialmente é uma aula de apresentação, ou seja, o que é o Google Jamboard, como ele surgiu, qual a ideia do Google por trás do mesmo. Então, sugiro fortemente que todos assistam para entender basicamente a essência do Google Jamboard. Depois, como acessar, ou seja, como vocês terem acesso ao mesmo. Eu já fiz um spoiler aqui mostrando o Google Apps, mas não é a única maneira, então é para deixar isso claro. O que é a interface inicial, ou seja, quais são os seus componentes, o que é possível de fazer. Então, para entender basicamente como aqui no Classroom, por exemplo, tem uma interface específica com esse menu superior, com esse menu lateral e tudo mais, a ideia é basicamente da primeira aula ali especificamente é justamente trazer essa questão de se entender, ou seja, que o usuário entenda exatamente o que é possível fazer em cada uma desses componentes. A terceira aula, então, a terceira aula já é a interface, perdão, e a quarta aula é a parte da integração do Google Drive com o Jamboard. A ideia, por exemplo, pessoal, é que todos os arquivos estruturados dentro das ferramentas do Google, seja o Google Docs, seja o Google Planilha, seja o Google Apresentação, seja o próprio Google Jamboard, por exemplo, ou Google Forms, esses arquivos todos gerados por essas ferramentas são armazenados no Google Drive. Então essa aula 1.4 é importante para mostrar como que um Jam, ou seja, um quadro de uma sala criado no Google Jam, fica armazenado no Google Drive de vocês. Então tudo que vocês fizerem vai ficar salvo efetivamente no Google Drive e o Google Jamboard vai ser efetivamente a ferramenta para sua edição e visualização. Além disso, 2 aulas para tratar dos aplicativos, tanto para iOS quanto para Android.
Então, para quem tem iPhone, para quem tem iPad, para quem tem qualquer dispositivo Android, por exemplo, não só para baixar, mas entender a usabilidade dessas ferramentas iniciais. Terminando o módulo 1, o módulo 2 vai tratar sobre a edição de gems no Jamboard. Então, mais uma vez, entenda por gem como sendo um quadro. Eu chamo de gem aqui porque é o apelido que o Google dá, mas é como eu chamo o Google Classroom, por exemplo, e o Google Sala de Aula, então é apenas tradução. Então, entenda por gem um quadro de uma turma em uma sala de aula especificamente, ou seja, de uma aula em particular. Então, os dois primeiros módulos vão tratar especificamente das barras de edição. A barra superior, que é de formatação, e a barra esquerda, que é a edição dos gems. Então, literalmente apresentar detalhe por detalhe de cada um desses elementos que fazem parte da interface no Google Jamboard quando vocês estão editando um gem. Depois, outras aulas, uma para explicar como se faz a inserção de recursos da internet, ou seja, usando as próprias ferramentas do Google, como o Google Fotos, por exemplo, o Google Drive. Eu quero trazer mais recursos ao meu gem, então eu posso usar, na aula 2.3 a gente mostra como trazer exatamente esses complementos de informação para o gem. E as aulas 2.4, 2.5 e 2.6 são sobre as estratégias de reconhecimento automático, seja de escritas, na aula 2.4, seja de formas geométricas, na aula 2.5, e seja de desenhos, na aula 2.6, que o Google Jamboard fornece para quem trabalha com tablets. Nós vamos mostrar nessas aulas o uso de iPad para essa função, por exemplo, para mostrar coisas que é possível fazer em tablets que não é possível fazer em desktop, por exemplo, em computador, em notebooks. Então a ideia aqui é basicamente mostrar uma coisa extra do Jamboard que vai estar limitado para quem não tem um tablet. Tem coisas, por exemplo, como a escrita e formas geométricas que o reconhecimento automático funciona nos smartphones. Então quem tem um iPhone ou um Android consegue utilizar esses dois requisitos aqui. Mas o terceiro, que é o reconhecimento automático de desenhos, é, por enquanto, um recurso exclusivo para tablets. Isso nós vamos mostrar no módulo 2. Então, mostrar o que é possível fazer em termos de edição de um gem. No módulo 3, o nosso foco vai ser a colaboratividade. E é esse um dos pontos principais, pessoal, que a gente quer dar destaque dessa ferramenta Google Jamboard, do porquê que é, digamos assim, uma ferramenta interessante para o uso em sala de aula. Porque vocês podem fazer o uso de um gem, ou seja, de um quadro, para uma turma, para ser utilizado em tempo real, ou seja, a aula, em vez de ser uma aula de videoconferência, pode ser uma aula diretamente no Google Jamboard, usando alguma ferramenta, por exemplo, para comunicação entre as pessoas, porque as interações que são feitas no Jamboard vão ser vistas por todos os usuários que estão logados naquela página em tempo real. E isso a gente mostra aqui nas aulas do módulo 3. Então, inicialmente, como acessar o Jamboard com duas contas com o mesmo browser, caso vocês tenham mais de uma conta e queiram ter esse tipo de compartilhamento local com vocês mesmos, por exemplo, com mais de uma conta. Importante saber como ter essas duas contas no mesmo browser para poder fazer essa configuração. Depois, como efetivamente compartilhar um Jamboard com outras pessoas, sejam com outras contas de ou contas de alunos de vocês, ou de colegas de vocês, como queiram. A aula 3.3 é como visualizar um Jamboard compartilhado, e a aula 3.4, que é a mais interessante, ao meu ver, desse modo, que é como fazer uma edição colaborativa. Mas para isso, obviamente, eu preciso dos conhecimentos prévios apresentados nos anteriores. Então, na aula 3.4, mostramos, por exemplo, como que um Jamboard que está sendo criado por um professor, por exemplo, está sendo editado por um professor, como que o aluno visualiza aquilo em tempo real. Então, essa é a ideia, mais ou menos, de mostrar, digamos, a questão de colaboração de gems. Porque então, por fim, no módulo 4, a ideia é de dar algumas dicas de como que pode se utilizar efetivamente o Google Jamboard em uma sala de aula. A aula 4.1 a gente mostra como que pode se utilizar aplicativos de áudio com o Google Jamboard. Ou seja, em vez de utilizar um aplicativo como o Google Meet, como usar o Zoom ou qualquer outra ferramenta de compartilhamento de vídeo, vocês podem dar uma aula usando o Google Jamboard e um aplicativo de áudio, com o benefício para os alunos que eles vão ter uma demanda muito menor de custo por megabyte, ou seja, eles não vão ter que estar... o custo de um plano de dados, supondo que quem está acessando num formato, por exemplo, num smartphone com plano de dados, consequentemente, nesse formato que nós vamos apresentar aqui, vai ter um tamanho dos arquivos a serem baixados, ou seja, o custo que o aplicativo vai onerar naquele plano de dados é muito menor nessa abordagem. Então, vou mostrar uma ideia de como isso pode ser feito. Vamos mostrar também a integração do Jamboard com o Classroom, como que é possível fazer essa relação entre essas duas ferramentas aqui, que é o que, basicamente, como o curso já está sendo feito no Jamboard, a ideia, basicamente, aqui é mostrar de uma maneira mais prática.
A aula 4.3 eu sugeri a ideia de ter jams personalizados ou padronizados antes de começar a aula. Então o professor já edita os Jamboards, o jam, antes da aula e, consequentemente, durante a aula ele vai fazendo as edições já previstas, então seja junto com os alunos. Então a ideia é de não começar com o quadro em branco. Então a aula 4.3 trata disso, enquanto na aula 4.4 eu vou mostrar um exemplo de uma aula real, uma aula, por exemplo, do meu domínio do conhecimento, mas como que o Jamboard pode resolver, digamos, essas problemáticas, algumas dessas dificuldades que nós temos de aulas remotas, enfim, para sair um pouco do tradicional, digamos, aulas compartilhadas via Meet ou via Zoom. De forma a avaliar o curso tem 5 atividades, onde cada atividade vai ser avaliada com 20 pontos. Cada atividade, obviamente, vai complementando a atividade anterior. Então, a primeira atividade, basicamente, vai ser criar um jam e enviar um plano de ensino, porque a nossa ideia, obviamente, é que todas as avaliações estejam relacionadas a uma disciplina, porque o curso, efetivamente, é focado mais para docentes, não só, mas principal para docentes, principalmente pelo momento que vivemos. Depois, a questão de como criar quadros diferentes e a exportação desse jam em PDF, como editar um Jamboard colaborativo, ou seja, vai ser a cobrança aqui, no caso, a edição de um Jamboard colaborativo, compartilhamento do Jam via Classroom com alunos do Classroom, e por fim, uma aula real do Jamboard com pelo menos 7 quadros, ou seja, uma aulinha bem estruturada, sempre, obviamente, de acordo com o plano de ensino para isso. Então, todas as aulas vão ser feitas através do próprio Classroom, vão estar disponíveis aqui através do Classroom. No menu Atividades, então, vai estar estruturada todos os módulos, então, no módulo 1 aqui, com todas aquelas 7 primeiras aulas específicas para tratar da introdução. No módulo 2, as 6 aulas para a parte de edição. No módulo 3, as 4 aulas para tratar efetivamente da parte de colaboração de jams. E a parte 4, então, as dicas de aulas. Por fim, as 5 atividades aqui, em separado, justamente para cada aluno estar ciente exatamente das atividades já desempenhadas e as atividades ainda não desenvolvidas. Essa ementa, pessoal, está em construção, portanto, toda aula que for complementada, ou seja, que for extra essa programação, então nós vamos atualizar a própria descrição da ementa, incluindo novas aulas. Mas, obviamente, essas aulas aqui já estão estruturadas, já estão montadas, então elas obrigatoriamente fazem parte da ementa. Nós vamos possivelmente, eu diria até provavelmente, ter novas aulas para incrementar talvez mais tanto a parte do módulo 3, se necessário trazer mais conteúdo para a parte de colaboração de Jamboards, e a parte 4, que é o uso efetivo de Jamboards em sala de aula. O tempo para essa turma é geralmente de 2 a 4 semanas, depende obviamente do formato do curso, então vai ser cursos de preferência o mais rápido, assim, em termos de foco, para cada professor se capacitar a ponto de ter exatamente o conhecimento o quanto antes e com isso decidir se vale a pena trazer essa ferramenta para a sua turma ou não. Para complementar, pode ser com uma conta G Suite for Education ou pode ser com uma conta Gmail normal, porque o Jamboard está disponível também para quem tem contas @Gmail. A única consequência é que o contas com Gmail vai ocupar um pouco do espaço do seu Google Drive. Mas quem não está com espaço já perto de extrapolar os limites, por exemplo, consequentemente isso não é um problema, porque os gems não acabam trazendo muito tamanho, digamos. Os arquivos não vão ser arquivos consideráveis para lotar, digamos assim, o próprio Google Drive. Então, dessa forma aqui, pessoal, encerro a apresentação do curso. Então, a maneira como o curso vai ser estruturado está todo mostrado aqui. A partir de agora, então, todas as aulas vão realmente apresentar cada uma dessas partes aqui em detalhes. E a ideia, obviamente, quem esteja participando efetivamente do curso dentro do Classroom, coloque as dúvidas, participe colocando exatamente as considerações. Se tiver uma coisa que não está sendo abordado, que queira que aborde, por exemplo, traga para nós, que isso pode vir a ser produzido uma nova aula para complementar o curso. E para quem está vendo o vídeo pelo YouTube, assista a todos os vídeos vão estar disponíveis em breve, se é que já não estão, dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo aqui, de forma então a consultar exatamente todo o material de maneira pública. A única questão, obviamente, é que não vai haver aquele acompanhamento pontual, como é feito aqui nas turmas, lá nos vídeos, ou seja, os comentários dos vídeos não vão ser acompanhados de uma maneira, digamos assim, ativa, até porque o foco do curso é para aqueles que estão efetivamente inscritos, ou seja, que se matricularam nos cursos e estão cursando exatamente via Google Classroom, enquanto que o YouTube é uma disponibilização para que todos tenham acesso exatamente a essa informação e cada um utilize, obviamente, da sua melhor maneira. Portanto, um bom curso a todos.
Estamos aqui para tirar qualquer dúvida que tiver no âmbito do curso, para quem estiver envolvido nas turmas a qualquer momento. Um abraço e até breve.